Olá, tudo bem com você? Hoje é dia 5 de janeiro e vamos estudar sobre identidade. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Inclinai os ouvidos e os céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva. Destila-me a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Procederam corruptamente contra ele. Já não são meus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que a recompensa ao Senhor. Povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da tua antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará. Aos teus anciões eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando separava os filhos dos homens um dos outros, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou e o cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e tornando-os os leva sobre ela. Assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as mesas do campo, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baza e dos bodes com os mais escolhido trigo, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. Mas, engordando-se o meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, e abandonou a Deus, que o fez, desprezou a rocha de sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram, sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Há deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou e te esquecestes de Deus, que te deu ser. Viu isto o Senhor e os desprezou por causa da provação de seus filhos e filhas. E disse: esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim. Porque não são raça da perversidade, filhos em quem não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é de Deus. Com louca nação os despertarei a minha ira.
porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra as suas meses e abraçará os fundamentos dos montes. Amontoarei males sobre eles as minhas setas, esgotarei contra eles consumidos, serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta. E contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha, de serpentes do pó. Fora devastará a espada, em casa o pavor. Tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança do peito, como ao homem encarnecido, eu teria dito. Por todos os cantos os espalhei, e farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não tivesse receado a provação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão tem prevalecido, e não foi o Senhor que fez tudo isto. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, e nele não há entendimento. Tomará, fossem eles sábios, então entenderiam isto, e atentariam para o seu fim. Como poderiam só perseguir 1000? E 2 fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha lhe não vendera, e o Senhor lhes não entrega, porque a rocha deles é como a nossa rocha, e os próprios inimigos os atestam. Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e os campos de Gomorra. As suas uvas são de veneno, seus cachos amargos, o seu vinho é ardente, veneno de répteis, e peçonha terrível de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando revalsar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Quando vir o seu poder se foi, e não há nem escravo nem livre, então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações. Levantem-se eles e os ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou. Eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão não exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, do seu povo. Espero que você tenha gostado dessa meditação. Por favor, me desculpe dela ter dado quase 10 minutos, porque o capítulo é longo.